Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Rumo Certo. Hoje uma edição especial, aquela da semana, de 1 hora e presencial aqui no estúdio do canal Empreender em Brasília. Olha, os grandes nomes da nossa história recente, que ajudaram em revoluções como a Revolução Industrial, os exemplos por esses grandes nomes podem ser usados na revolução que a gente está vivendo hoje. E aí tem alguns elementos fortes que fazem parte desses exemplos, como foco, determinação, adaptação. No Rumo Certo de hoje, vamos falar sobre as oportunidades e os desafios também dessa nova revolução, que inclui aí a automação de processos, inteligência artificial. E aí, para essa conversa, eu recebo aqui no estúdio do canal Empreender, Breno Machado. Breno é CEO da Mandrio Filmes. Breno, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Sebastião. Para mim é uma honra receber esse convite e acrescentar aí para o público e os empreendedores desse país. Ótimo, obrigado pela sua gentileza de compartilhar também todo o seu conhecimento, levar para outros empreendedores. E Breno, antes da gente entrar no tema propriamente, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve na Mandrio. Perfeito. No mercado eu sou conhecido também como Breno Mandrio, isso porque eu sou fundador e diretor executivo, CEO da Mandrio Filmes. Eu fundei em 2011, mas eu trabalho nessa área de produção audiovisual para publicidade e cinema já há 15 anos, né? Mas nessa trajetória aqui, desde 2011, né, isso com 12 anos de produtora, eu passei por todos os processos que uma produtora costuma passar. E assim, para entender melhor, a Mandrio é uma produtora que começou ali pequena e vem se estabelecendo e hoje já é um nome marcado no mercado como uma produtora que entrega qualidade. Então, a gente já tem aí 12 anos e tem prêmios no país de publicidade e também no exterior, e também fizemos o primeiro longa-metragem, coproduzimos o primeiro longa-metragem de animação de Brasília, junto com uma outra produtora. Certo. E vocês atendem que perfil de empresas? Hoje nós temos atendido mais empresas do governo, né? Eu estou falando de grandes marcas ali, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, ministérios, sabe? Mas tudo via agências de publicidade, né? Esse aí é o nosso principal cliente, porém a gente também tem atendido agora alguns clientes privados, né? E nessa parte a gente entra ali mais na parte digital deles, ali em todo o material e conteúdo que eles lançam para marketing digital, entre outros. Agora, qual é a relação, então, do tema que a gente se propôs a conversar hoje com automação para o trabalho que se desenvolve na Mandrio? Perfeito, Sebastião. A Mandrio, ela é dividida em duas fases, tá? Eu digo que há 12 anos eu trabalho na Mandrio, mas até antes da pandemia, ela sempre trabalhou meio que no formato como as produtoras normalmente trabalham ali, na fase de contratação, como vende e tudo mais. Eu falei aqui sobre os louros, né, os prêmios e o que a gente já adquiriu, só que nessa jornada, antes da pandemia, a gente teve bastante espinhos no caminho também, né? E esses espinhos envolvem... Eu já quebrei 3 vezes e reconstruí a empresa. Eu acho que os empreendedores aí com mais de 10 anos devem compartilhar um pouco dessa história comigo. Eu passei pelas dificuldades e os percalços que as produtoras de filme e publicidade costumam passar, que são excessos de alterações que os clientes às vezes pedem, e aí um orçamento que você tinha estipulado, ele acaba se tornando prejuízo, não um lucro. A gente tem também todas as dificuldades da mão de obra dos fornecedores, as produtoras muitas vezes dependem de vários profissionais para executar um vídeo, né? Ou um produto específico, e acaba que um deles ali pulando fora ou não se comprometendo em atender, a gente pode perder toda uma demanda. Isso assim gera vários prejuízos. Então as produtoras geralmente passam por momentos muito difíceis desses processos. Só que eu digo que esses espinhos no meu caminho me trouxe a minha moeda mais valiosa, aquilo que eu tenho de maior riqueza dentro da Mandrio. Foi uma metodologia. Como é que eu construí essa metodologia? Ela parte do ponto só de anotações. Todas as vezes que eu tomava uma ferroada assim de processo errado, de alteração que não precisava acontecer, eu anotava por que isso aconteceu. E aí eu fiz uma lista imensa e com o tempo eu respondi, a melhor forma de resolver isso é assim, assim, assim. E isso, depois aprendendo melhor o empreendedorismo, a gente entende que isso se chama playbook de processos, né?
Só que, no meu caso, a metodologia se dá porque esse playbook ele foi aprofundado, sabe? Eu precisei entrar em mais profundidades, o porquê e as razões, e explicar como isso tem efeito no resultado final. Então, assim, essa metodologia, ela não só monta toda uma linha de processo, como deve se executar o vídeo de alta eficiência, como também já tem todos os caminhos para formar os profissionais e colaboradores para entender isso. E junto a isso, a essa metodologia, eu entendi que eu precisava de uma plataforma para organizar todas essas informações, centralizar para distribuir. Como eu falei, a produção de vídeo envolve muitos profissionais. Né? Então, todos os profissionais têm que estar 100% cientes de tudo que a gente precisa fazer. Então, a metodologia, para mim, é a minha galinha de ovos de ouro, né? Só que ela diz para mim que é importante ter um sistema e uma plataforma. Então, com isso, eu aproveitei a pandemia e a baixa de serviço, e diferente de alguns colegas que entraram para o streaming, né, que bastante produtor aproveitou esse período para fazer lives, eu preferi me dedicar a entender tecnologia. Então, comecei sozinho cursos próprios para aprender a programar. Eu já tinha alguma afinidade ali, porque sou bem técnico nisso, mas ali eu estudei de fato. Então, fiz vários cursos de TI ali para desenvolvimento e construí minha primeira plataforma. De uma forma bem básica ali, só eu mesmo trabalhando, né, aproveitando que não tinha tanto serviço. O corpo da empresa tinha afastado, a gente já estava trabalhando em home office, né? Eu falei, vou entender tudo isso aqui e estruturei de acordo com o que a metodologia pedia os steps da minha plataforma, isso automatizado. Então, eu fui lá e em 2021 lancei de fato ali o nosso novo formato de trabalho, que é a partir dessa metodologia própria da Mandrill, que hoje eu chamo ela de metodologia de produção ágil da Mandrill. E os meus colaboradores, que no início eram só 2, né? Eu tinha perdido o pessoal ali na pandemia, fiquei só com as pessoas chaves que hoje são meus gestores. Eles conheceram a metodologia e passaram a trabalhar em cima do meu novo sistema. E isso nos trouxe um resultado. Eu queria trabalhar assim para ver até onde essa metodologia valeria a pena e se de fato aquilo não era uma ideia errada da minha cabeça, mas aí se resultou em triplicamento, a gente triplicou o faturamento em relação ao ano anterior. De 2021 para 2020, então? Para 2022, exatamente. Então, de 2021, a gente tinha ali um faturamento ainda baixo, em 2022 a gente triplicou ele. Mais do que triplicou. Descobriu, enfim, uma mágica aí que você conseguiu. Não é mágica, é lógico, é muito conhecimento, muita técnica. Sim. Mas revolucionária essa metodologia. Então, essa é uma questão. Além do resultado, eu queria saber da aplicabilidade. Você trouxe ela para a Mandrill, mas é uma metodologia que pode ser aplicada em qualquer segmento? De que forma? Ela tem elementos que podem ser replicados para outros segmentos? Tem sim. Exatamente, ela tem elementos. Como ela foi própria para a Mandrill, a gente precisa ali da área, o que eu chamo de ciclo de fabricação, que ali eu estou falando mais relacionado a processos de produção, né? Estou falando de produto/serviços. Ela é muito específica para a produtora de vídeos, tá? Então ali envolve mapeamentos de características de demandas para que a gente possa entregar o produto mais certeiro para o nosso cliente. Mas assim, de forma mais ampla, rasa que eu posso dizer, da metodologia, a gente ainda tem um processo de marketing, de venda, de pós-atendimento, né? Depois da entrega do cliente ali, a parte financeira de emissão de nota fiscal, cobrança, entre outras coisas. E isso sim, a metodologia ela é muito específica, isso eu entendi por esses anos de mercado e anotando, né? Aquelas dificuldades que eu tinha e eu vi que algumas coisas se ligavam, sabe? Então, assim, esse processo mais raso, que envolve os processos que qualquer empresa tem, ela pode ser usada e ela pode ser útil para outras empresas, não dessa minha área. Certo, mas a máxima da metodologia é a automação. Sim. O cerne. O que acontece? A automação, ela acelera, né? O que acontece? Eu acredito muito na automação porque é isso que traz escala. Se a gente for pensar o que é uma fábrica, não é mais do que uma linha de processo e algumas máquinas específicas para executar aquela tarefa mais rápido. Um step da linha de produção, certo? Então, quando eu falo de automação, eu estou falando de transformar esse serviço que eu executo, que hoje eu falo que ele é meio que serviço/produto.
porque eu categorizo de uma forma tão grande que eu consigo definir a esteira de produção que esse vídeo vai tomar. Então, nesse processo, eu falo que a automação ela é muito relevante, porque dentro da minha metodologia eu sei o passo a passo que tem e eu sei quais são as automações específicas que eu consigo inserir. Então, para mim, a automação é tão valiosa que dentro da minha metodologia eu desatribuí funções que são de pessoas artísticas, por exemplo, e atribuí à máquina. Então, eu acelerei o meu processo administrativo e liberei mais tempo para o artista fazer aquilo que ele ama. E aí você está usando inteligência artificial já? Então, agora com a inteligência artificial já usava um pouco antes, mas não essa que a gente conhece agora, sabe? Eu tenho um serviço de reconhecimento de imagem para fazer análise de nota fiscal, entre outras coisas ali que eu preciso do meu fornecedor. O nosso pagamento hoje é todo automatizado. Então imagina, eu tenho uma produtora que contrata ali mais de 100 pessoas por mês ali e nosso pagamento acontece de segunda a segunda, qualquer hora do dia, basta o meu fornecedor subir a nota certinha e o pagamento já é realizado. Isso eu precisei de inteligência artificial para fazer a checagem dessa nota fiscal para autorizar o meu step seguinte, que é a de transferência do valor, via Pix. Certo, Breno, mas a metodologia resolveu todos os espinhos que você disse que tinha? Algumas coisas que nem a automação, nem a inteligência artificial conseguiram resolver? O que acontece hoje, Sebastião, é que o mercado de publicidade, ele é um pouco complexo, né? Porque o principal ponto dele é os prazos, né? Certo. E isso aí já são coisas que não dependem muito da minha empresa. Pois é. Eu fico um pouco refém do que chega, né? Por isso pergunto. Me chamou a atenção quando você fez referência à possibilidade ou à necessidade de refazer, por exemplo, muitos dos trabalhos, porque talvez não estivesse ainda de acordo com o que o cliente esperava. Não é mais ou menos isso? Sim. Você produzia um vídeo, tinha que refazer, enfim. E aí é algo que talvez foge um pouco do seu domínio, porque você não sabe da percepção do seu cliente, ou sabe, enfim, tem a ideia, mas sempre muda, não é? É muito subjetivo? Sim, mas só que dentro da minha metodologia eu tenho uns parâmetros que nos protegem disso. O que acontece? Geralmente uma demanda de vídeo chega ali com aproximadamente 7 a 10 parâmetros. Quando eu falo parâmetros, são informações do serviço. Para publicidade, eu acho que você pode ter até algum conhecimento. A gente fala sobre veículo que vai ser exibido, a gente fala sobre território, é nacional, é regional, a gente fala sobre prazos específicos de veiculação, né? É o período no fato, e veículos, que é os canais de exibição, né? A gente tem DOHs, a gente tem televisão aberta, ou a gente tem redes sociais, né? São vários, mas eu estou aqui resumindo, né? Só que o que acontece? E quantidade, duração, tipo de técnica, né? Mas na minha metodologia, ao invés da gente cadastrar 5 a 10 parâmetros para demanda, a gente cadastra mais de 50. E esses parâmetros, às vezes, não chega claro do cliente. Só que com a metodologia a gente consegue identificar outros parâmetros ou então ter a oportunidade de uma reunião de briefing confirmar. Então, um dos passos do meu processo é a reunião de briefing para esclarecimento e a gente ter a certeza desses parâmetros. Isso, sim, de ponta partida, né, parece ser mais burocrático para você executar um serviço, mas eu asseguro que isso dá saúde para o trabalho a longo prazo, porque me evita de alterações que não necessariamente existiriam. Agora você falou sobre um ponto e os pontos e alterações que o cliente demanda ao longo do projeto. Isso aí também tem a área específica onde a gente faz essas alterações. E durante 2 anos de uso do meu sistema, que é o mais simples, eu consegui analisar os nossos dados e entender quais são os costumes e os hábitos que o cliente costuma solicitar no meio do processo. Então, eu já tenho até o parâmetro certo para cadastrar essas alterações. E como eu informo e atualizo o meu time. Maravilha. Você falou de outro ponto importante, que a gente vai discutir aqui também, que é a importância de uso dos dados, né? Sim. Que o cliente, aí a gente traz isso para o varejo, para qualquer outro segmento. Tudo, inclusive inteligência artificial, né? Que acaba sendo a referência, né? Mas você tem muitos mais elementos, mas ao mesmo tempo você afunila de uma maneira muito mais precisa no final das contas, não é? Exatamente. É esse mais ou menos a visão que a gente pode ter? É essa visão, e se você for pensar como transformar isso, né, ou como eu faço uso da automação para melhorar isso, é justamente pelas precisões.
Porque assim, quando eu falo de automação, eu estou incluindo aqui inteligência artificial, porque querendo ou não, ela automatiza o meu processo, né? Agora, o maior desafio do empreendedor em relação à inteligência artificial não é saber se deve inserir inteligência artificial. Na verdade, agora já é como. É como. Exatamente. Isso assim, todo mundo tem falado. O empreendedor precisa usar a inteligência artificial. Não. E o empreendedor do outro lado fica, como que eu vou usar a inteligência artificial? Eu compro uma licença? Eu compro uma assinatura? Eu disponibilizo para o time? Então, assim, eu achei a minha resposta. Eu acredito que isso pode esclarecer alguns outros empreendedores que devem estar nos ouvindo, né? Eu digo que a inteligência artificial, o maior benefício dela também é o maior mal dela. Sabe qual é? É que ela sabe demais. E uma vez que ela sabe demais, às vezes ela não responde exatamente como você precisa. Então, assim, você pede... Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais elucidado. É muito gigante essa conversa. Eu vou trazer um exemplo aqui mais prático para a gente pensar, assim, como é que seria. Vamos dizer que eu estou pedindo ali para o ChatGPT me trazer informações ali para um post que eu vou colocar. Tá certo que se eu não parametrizar ele, qual é a rede social específica, ele vai trazer uma cópia específica para LinkedIn ou uma para o Instagram, você está entendendo? Então, assim, você precisa, antes de elaborar a tua solicitação, você precisa contextualizar o que você precisa para ele. E é aí que entra a metodologia e os parâmetros que eu estou falando lá no início. Porque os parâmetros, ele restringe a resposta para a sua necessidade específica. Não, é instigante demais. A inteligência artificial, ela cria, mas ela não pensa, né, Breno? De certa forma. Eu estou sendo aqui grosseiro até. Mas vamos discutir um pouco mais sobre isso. Vamos fazer um intervalo rapidinho, continuar essa conversa. Falando um pouquinho mais também sobre o trabalho que você desenvolve na Mandrill, mas sobre toda essa sua expertise aí de automação, inteligência artificial. Vamos trazer isso, como que eu digo sempre aqui, para o chão da nossa fábrica, para que outros empresários possam se utilizar também de todo esse conhecimento. Perfeito. Num segundo, intervalo rapidinho aqui no Rumo Certo, edição especial de hoje. A gente volta já já. De volta com o Rumo Certo, edição especial. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco. Hoje nós estamos falando de um tema para lá de instigante, né? Já tratamos bastante aqui no Rumo Certo e aqui no canal Empreender. Mas nunca é demais, porque por mais que pareça já batido, é novo ao mesmo tempo. Estamos falando de inteligência artificial, de automação, transformação digital, dessa revolução nova que a gente está vivendo aí. E aí, para ajudar a gente a entender nessa conversa, eu tenho aqui Breno Machado, CEO da Mandrill Filmes, que já nos deu uma ideia aqui no início e eu já fiquei instigado, quero saber mais sobre isso. E por mais que a gente fale, Breno, é muito curioso, falando de inteligência artificial, mais dúvidas surgem. E aí eu tenho essa sensação às vezes de que a gente realmente está verbalizando bastante sobre o tema. Mas tenho dúvida se a gente está aplicando o tanto quanto deveria. Como é que a gente está? Qual é o cenário que a gente tem na verdade? Bom, eu atendo várias empresas, né? Eu preciso gerar a comunicação dela e para gerar uma comunicação de empresas eu preciso entender o contexto, né? E nisso me deu contato a muitos gestores de empreendimentos de forma geral, né? Seja banco, seja uma livraria, seja, enfim, negócios de todos os segmentos. E algo que eu tenho percebido desse pessoal, Sebastião, é que o pessoal tem muito receio da inteligência artificial. Isso não é ainda um receio que está só para o profissional que teme perder o seu emprego, sabe? Isso também está na casa dos empreendedores, aqueles que falam, cara, eu preciso acelerar meu negócio, eu vou ficar para trás, sabe? Isso eu estou falando dos empreendedores que estão antenados ali querendo acelerar o seu negócio. E nesse sentido, eu penso sempre que existem uns passos antes para que de fato a gente insira a IA nos processos, né? Isso é alguns conselhos que eu tenho que eu tenho fornecido para os empreendedores, dado a minha experiência, que tudo parte de entender o que a sua empresa faz. Porque às vezes assim, eu tenho um negócio, mas de fato como é seu negócio? Eu conheço empreendedores que é uma pessoa com 2 funcionários e basicamente o que ele faz é
é meio que tudo no improviso, né? E aí, assim, cara, chegou aqui um negócio, como é que a gente vai fazer com isso aqui? Faz assim, faz daquele jeito, né? E geralmente isso resulta naqueles empreendedores que não tem feriado, não tem férias, não recebe nada, só coloca dinheiro na empresa, né? É uma luta aí que o pessoal costuma sofrer no início de qualquer empreendimento. Eu também já sofri assim. E minha dica para esse pessoal, dado a minha experiência e os espinhos que eu tive no caminho, é um empreendimento, uma empresa, para ela se tornar uma empresa real e sólida, ela precisa ter métodos. Métodos é a base. Isso porque, assim, uma empresa ela é dividida em duas pilares central: a execução de venda e a execução do produto/serviço, ou produto ou serviço, a depender do tipo de negócio. Isso é a construção de uma empresa. Agora, na venda, como é que a gente vai fazer a venda? Como é que eu vou conseguir possíveis clientes? Como é que eu vou mostrar valor para esse cliente ao ponto dele me pagar para eu gerar mais valor para ele? Como é que eu gero essa percepção? Isso é uma linha de processos de vendas que acontece nas empresas que estão se estruturando para construir uma máquina de vendas. Agora, para a área de produção, para produção, todas as empresas específicas precisam ter sua linha de processo, que a gente chama de playbook. O playbook é aquela parte ali que eu falei lá no início. É anotar cada step, o que deve se fazer, como deve se fazer, quem deve fazer e quando deve ser feito, sabe? Então, isso aqui é o playbook de processos, execução. Para mim, a base das empresas segue assim. E às vezes, quando a gente não consegue executar essa base, a gente não consegue avançar para o próximo passo, que seria o uso de automação, o uso de IA. Então, assim, sendo um pouquinho mais estruturado. É bem didático, está certo. Perfeito. É isso. Então, a gente precisa ter processos bem definidos, independente do segmento, independente do perfil da empresa, né? E independente do modelo, também se é serviço ou se é produtos. Isso. Processos, mas os processos dependem de um método, e esse método depende da automação hoje em dia, da tecnologia. Sim, o método, para mim, é assim que funciona, sabe, Sebastião? O método não precisa necessariamente ser, você não precisa ser o criador do método. Pois é, ia perguntar, há uma personalização do método? Há métodos padrões? Bom, no processo de vendas existe. Ou você nunca ouviu um vendedor falando, faz sentido para você? Isso vem de uma metodologia de uma venda com receita previsível, sabe? Então isso é um método que as empresas usam a partir de um conhecimento de alguém que criou, sabe? Então essa máquina de venda é como a gente prospecta, é como a gente converte, aí vem as definições de lead, sabe? Aquelas coisinhas ali de marketing digital, até o processo de conversão. Então isso são processos de venda. E para mim, eu também uso dessa metodologia que não é minha própria, apesar de eu colocar características específicas para o meu negócio. Mas, assim, o grande lance é que a minha metodologia, a de produção de vídeo, ela de fato é original, porque eu não conheço nenhuma produtora que conseguiu o alcance de eficiência e qualidade de resultado como a Mandrill tem alcançado. Agora, Breno, tem tantos elementos hoje que interferem, tantos dos processos, eu imagino também tanto na criação de métodos, né, que realmente o empreendedor tem um desafio e tanto para além das oportunidades que as ferramentas hoje colocam, né? E eu digo elementos aí que estão para além da técnica, elementos comportamentais, até eu imagino, talvez, hoje de mudança de comportamento que a gente está vivendo do consumidor, de valores diferentes que a gente tem negociado ou tem hoje buscado muito mais, que passaram a ser ativos fortes nas empresas. Esses elementos que são um pouco, como é que eu diria, são quase que abstratos ao mesmo tempo, mas eles são muito reais. Como se traz isso para a criação de um método, por exemplo, ou para a adoção de um método dentro de uma empresa? Isso é hoje imprescindível? Com certeza, Sebastião. O que acontece? As gerações, a evolução que a gente está passando cria gerações muito distintas, né? A gente está falando da geração do Baby Boomers, que é o pessoal ali de 1950 a 1960, que é o pessoal que tem ainda muito valor, apego pela marca. Hoje, os millennials ou a geração até mais nova do que a geração Z, geração X, o pessoal agora está muito mais focado em experiências, né? Existem uns estudos sobre as tendências das gerações e como
como o consumo está mudando, né? Então, assim, até o impacto ambiental que uma empresa causa, antigamente não tinha tanto rigor, mas agora se uma empresa ela tem relevância para o cuidado do meio ambiente, ele atrai um público mais novo, sabe? E assim, isso para dentro do âmbito de metodologia, a gente precisa entender que metodologia não é algo estático. Então é por isso que eu gosto de mapear e eu tenho esse documento aberto assim diariamente na minha empresa. Então todo dia eu estou vivendo coisas novas e eu preciso fazer ali uma atualização. Então assim, esse é o verdadeiro papel do CEO. O CEO, ele direciona a empresa para o caminho que ela deve ir. Ele não está ali preso no operacional e, cara, trabalhando ali e sem entender o ambiente de uma forma geral, sem analisar os dados para definir qual é o melhor caminho a colocar o seu negócio. Então, adaptação é um termo aí, é uma ação, diria, que tem que estar também hoje na ponta de qualquer definição, de qualquer tomada de decisão dentro das empresas. Essa capacidade de volatilidade ao mesmo tempo, de pensar que tudo pode mudar. Exatamente. A única coisa que não muda é que tudo muda, né? Na verdade, tudo está em mudança. Então, assim, tudo está em mudança. Essa é a única coisa estática. Sempre vai estar mudando, né? Então, as empresas precisam entender também. Isso eu acho que é ao entender o consumidor, o seu cliente, ele precisa entender que o cliente sempre está em constante evolução. E como a tecnologia, os hábitos têm mudado cada vez mais rápido, as empresas precisam ter maior capacidade, maior elasticidade para mudanças dentro de metodologias, processos e até na parte de colaboradores e contratação. Há uma democratização nisso tudo, Breno? Eu digo é para todo mundo, eu digo para todo mundo até no sentido de o quanto as empresas têm que investir em automação, nesses processos todos. Ou dá para se começar de alguma maneira, talvez menor, mas que já tenha resultado? Como é que você vê? Olha, eu penso o seguinte, Sebastião, eu acho que quanto mais enxuta e menor a empresa, maior a capacidade dela se automatizar. É mais fácil fazer essa transição para automatização. Agora, sim, Breno, como é que uma grande empresa poderia fazer essa atualização para uma automatização e para a integração de IA dentro dos seus processos? Hoje existe isso é mais disseminado lá fora, tá, Sebastião? Existem programas e serviços de integração. Isso aí é o que eles chamam. Posso até mencionar a Zapier, IFTT, tem alguns que fazem isso. E, basicamente, eles integram vários serviços com a sua plataforma ou então com uma outra plataforma que é a que o seu time usa, sabe? Por exemplo, você consegue integrar um CRM de vendas, né? Que enfim, é aquele gerenciador ali de cadastros para gerenciar vendas e também um ERP. ERP é gerenciador financeiro, né? Então, assim, com esses API, você consegue, sem ter conhecimento de linha de código e ter uma equipe de tecnologia, você consegue fazer essa integração via site de uma forma muito simples, tá? Esse é a base para automatização. Eu falo assim, a base depois de saber qual é a estratégia que você vai usar, que é a metodologia que vai te dar. Agora, com esse serviço, você consegue ir integrando de pouquinho em pouquinho, fazer umas integrações. Agora, para quem precisa disso, eu acho que o mais rápido possível, ou não tem o conhecimento, ou não quer conhecer essas integrações, eu aconselho assim, ter um... Eu já faço esse serviço de consultoria, né? De entender a empresa, mapear ela e fazer essas integrações. Eu acho que a melhor forma seria buscar um consultor, como eu faço, sabe? Para automatizar os processos dos empreendedores. Porque, assim, realmente precisa visualizar a empresa de uma forma nova. Como o tempo muda, as empresas precisam modificar também. Eu acho que, apesar dessa ideia de metodologia, processo para resultado de produto, ser algo lá das fábricas antigas, né? Como a gente tinha mencionado ali antes do programa, ela precisa de adaptações hoje também. Então, assim, para quem não tem o interesse de buscar, ou seja, talvez não seja tão grande, ou seja, na verdade não seja tão pequeno, eu indico ali buscar uma ajuda de um consultor ali para visualizar o processo mais dessa forma. Agora, tem segmentos no Brasil que estejam mais avançados nesse processo? Essa nossa revolução já tenham entendido mais essa importância? Imagino que mais relativos à tecnologia, talvez, ou não necessariamente?
Olha, Sebastião, eu conheço bastante empresas, mas não conheço todas, né? Então, assim, da parte aqui do meu local, assim, o que eu vejo das empresas é que elas estão ainda um pouco por fora. O pessoal tá querendo integrar IA, às vezes não sabe como, mas tem forçado isso. Mas assim, eu ainda não vejo esse método que trouxe tanto resultado da Mandrill dessa forma tão estruturada nas outras empresas. Isso, assim, eu digo que seria o meu maior conselho para qualquer empresa nesse momento de revolução, como você disse no início do programa. Eu acho que para a gente adaptar a essa revolução de uma forma onde a gente não tome prejuízos e pelo contrário, a gente surfe nessa maré, eu acho que a proposta é essa, estruturar a empresa dessa forma para que você tenha a capacidade de integrar IA, porque cada dia elas vão ser mais surpreendentes. Pois é, você com o método revolucionou dentro da Mandrill, né? Todos os seus processos, a automação te fez uma mudança tanto em produtividade e em faturamento também. Faturamento também e a visão do colaborador com a empresa, também o fornecedor. A gente alterou de uma forma geral o ecossistema, sabe? Os profissionais de vídeo que no mercado de publicidade às vezes sofrem bastante com prazos de pagamento, prazos do serviço, sabe? Coisas assim com contratação, acaba que, cara, eles veem a Mandrill assim como um lugar bem saudável para se trabalhar. É uma referência, inclusive. Bom, pelo menos na minha área que eu tenho visto, sim. Não, e é muito bom saber a partir de um exemplo desse. Agora, é um movimento, você está em movimento ao mesmo tempo, né, Breno? Desafio é diário, você não descobriu a solução e resolveu tudo, né? Não, é aquela coisa, é diário. Como tudo tem acontecido, toda hora tem uma coisa nova, cara, a gente precisa se adaptar. Mas qual é o desafio de agora? Não, então, eu digo assim, para as IAs, cada dia elas estão pegando uma área nova, né? Recentemente eu vi que o pessoal da agropecuária está estudando IA para poder se comunicar com animais. Os animais agora, um aras que tem um cavalo ali valiosíssimo, pode falar para o veterinário aonde que ele está sentindo dor. Isso em breve vai acontecer, porque o pessoal está estudando. Isso é aflitivo, não? Eu digo, eu não sinto que seja aflitivo, né? Eu acho que assim, na minha opinião, como alguém que está vendo cidadão, a IA, como um cidadão e não agora como a pessoa que está à frente da Mandrill, eu vejo esse avanço da IA como um avanço natural que a gente deve passar, porque assim, cada dia mais a gente sai de tarefas que são talvez mais simples, mais braçais ali. Eu não digo que que seria tarefas simplórias ali, são tarefas essenciais, só que na medida que a gente vai avançando com esses recursos, a gente consegue colocar as pessoas em pontos mais estratégicos. Sabe, antigamente a gente tinha ali a lamparina que precisava ali do fósforo para a gente acender e depois apagar. Hoje agora com o interruptor você acende e apaga. A IA basicamente ela vai, ao meu ponto de vista, ela vai trazer essa revolução cada dia mais. Mas bom, a gente está usando já inteligência artificial no dia a dia, né? Basta ligar o celular, em tudo a gente já está usando, às vezes nem se dá conta. Mas, ao mesmo tempo, está quase que engatinhando. Se for pensar aí, está tendo a questão da legislação, não é? Não tem uma regulamentação ainda para a inteligência artificial, apesar da LGPD que não inclui, não é? Sim. Tem muito ainda para a gente caminhar, é isso? Vamos fazer um intervalo rapidinho? Estou instigando aqui a gente pensar nisso. Tá bom. E aí, no próximo bloco, vamos falar sobre isso, sobre o futuro que é, no próximo segundo, o futuro já, e que a gente pode trazer de exemplos de outras revoluções, como a gente citou lá no começo, né? Eu citei 3 pontos ali, que é adaptação, que é capacidade de foco também, né? Enfim, e tudo que outros grandes nomes aplicaram em épocas de revolução, como na Revolução Industrial, que parecem tão presentes hoje, tão para hoje, que dá para usar de qualquer maneira, né? Que isso é que fez a diferença, para além da ferramenta, não foi não? Sim. Vamos fazer intervalo rapidinho. A gente segue nessa conversa instigante aqui no Rumo Certo, edição especial de hoje, e volta já já. De volta para o último bloco do Rumo Certo de hoje. Você está acompanhando uma edição especial, 1 hora de conversa.
E hoje estamos falando sobre revolução, de certa forma, sobre tecnologia, automação de processos e inteligência artificial. E aí eu tenho aqui no estúdio do canal Empreender para trocar conhecimento com a gente e falar de toda a sua experiência, Breno Machado, CEO da Mandril Filmes, aqui de Brasília. Breno, continuamos na nossa conversa? Já falamos durante 2 blocos, né? Vamos falar sobre mais uns 5 blocos, mais ou menos, que é assunto que não vai faltar aqui. E a gente fez uma provocação na virada de bloco aí, do quanto a gente está, ao mesmo tempo, de certa forma, engatinhando quando se fala de inteligência artificial, por mais que já se use no dia a dia. E aí entra uma questão, não sei se preocupante, mas relevante, que é a regulamentação, né? Como é que está esse processo, ou quanto é importante se pensar em regulamentação e, ao mesmo tempo, não dá para... O mundo não para, né? É um movimento, né, Breno? Minha opinião sobre a regulamentação, ela precisa existir, né? Você vê que hoje a tecnologia, ela facilita para golpes, entre outras coisas, imagina com o uso da IA. Então, assim, a regulamentação, eu acho que ela é essencial, essa é a minha opinião. Agora, de toda feita... na Mandril, independente da regulamentação, a gente tem um uso ético para ela. Em momento nenhum a gente coloca a inteligência artificial para tomar uma função ali ou fazer algo que o meu cliente ou qualquer pessoa envolvida não saiba que a gente está fazendo uso dessa ferramenta, né? Então, assim, eu acho que o uso ético da IA é algo que as empresas precisam fazer agora, mesmo antes da regulamentação. E isso a gente já tem feito também. É uma questão de bom senso. É preciso usar, não há parcimônia nisso também. É preciso usar e usar muito bem utilizado, né, Breno? Para que tenha eficiência, né? Claro, eu como empreendedor, eu acredito que as empresas vêm não só para gerar lucro, gerar empregos, mas elas também têm que ter um impacto positivo social. Eu sou da geração dos millennials, né, daqueles públicos, eu considero isso para o meu empreendimento. Então, eu acho que esse raciocínio, essa linha de pensamento é uma linha saudável para que a gente tenha a gente esteja abertos para receber a IA de uma forma que ela seja positiva para a sociedade de uma forma geral. Não há motivo para ter medo. Ainda há um certo suspense quando se fala de inteligência artificial, com essa trava, inclusive, que há pouco foi citada, né? De botar um pouco o freio quando se fala de inteligência artificial. Faz sentido? Sebastião, assim, eu penso que a inteligência artificial, ela gera assim, um receio, mas eu vivi um pouco da inserção da internet também, e quando ela chegou, ela gerou um certo medo, sabe? Então, assim, eu acho que toda grande ferramenta, toda revolução, né, nesse âmbito agora a gente está falando de digital, ela vai gerar um certo desconforto. Mas é nesses desconfortos que as pessoas, as cadeiras mudam, sabe? As pessoas se movimentam e surgem coisas interessantes novas, sabe? E eu tenho certeza que isso vai ser para um avanço social. Certeza, assim, minha opinião, né? Eu tenho certeza que a IA não vai agora deixar de existir. Eu acho que agora vai ser usado cada vez mais a partir do que vai se definir dos parâmetros, né, das regras da inteligência artificial. Eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de controle, a gente vai visualizar isso de uma forma mais clara. Eu estou ansioso por isso, né, para que a gente saiba ali onde está tateando, mas a respeito de receio, preocupação, eu acho que a gente precisa mais agora se familiarizar, testar, experimentar, ver como a coisa funciona e ver também que ela é muito boa, mas ela ainda não é aquilo tudo, sabe? Ela ainda não é uma pessoa que pensa por você, realiza, faz, acontece tudo, sem uma supervisão. Então, nesse sentido, eu entendo a IA como uma ferramenta e eu acho que ferramenta com bom uso, ela sim é proveitosa em um contexto geral. Bom, Breno, uma coisa é certa também, né? Quem não usar de alguma maneira e da forma aí com bom senso e com equilíbrio e com ética, se tratando de negócios, fica para trás, né? A IA traz uma velocidade absurda, né, para os processos, mas assim, existe também um risco, né? Uma vez que você entende que a IA é o que vai acelerar o seu negócio, mas você não entende quais são as tarefas que a IA pode executar no seu negócio, você pode também fazer uma integração que atrasa o seu processo, né? Então assim, e entender também as características da IA
para que ela entre na sua linha de processos ali de uma forma que ela realmente traga um resultado que você espera. Tem saído notícias aí, a gente vê assim, o pessoal, às vezes um texto importante que sai e tem ali uma características da inteligência artificial que isso pega mal pra caramba, né? Então assim, saber usar, mas que é um acelerador empresarial, com toda certeza, não há dúvida sobre isso. A gente já teve algumas polêmicas aí na publicidade com o uso da inteligência artificial e que, enfim, outras vão surgir, certamente, né? É preciso estar preparado também para os erros e aí até usar da inteligência artificial, talvez, para corrigi-los com mais rapidez, né? Porque essa também tem sido uma máxima dos negócios novos hoje em dia. A gente, enquanto empreendedor, o direito de errar existe, mas hoje a máxima é corrigir o mais rápido possível. Tecnologia é fundamental, é a ferramenta fundamental para isso, né? Auxilia. Aliás, tecnologia não vai substituir nunca, né? Você falou lá da preocupação da inteligência artificial nos empregos, mas ela sempre vem para contribuir. Essa visão da contribuição já tira muitos medos, né, Breno? Com certeza. Eu acho que, assim, o profissional hoje precisa entender o uso da ferramenta, precisa se familiarizar e o empreendedor também. Então, assim, na integração ou na contratação de um colaborador, pensar em um colaborador ali que tenha um contexto ali ou até uma experiência com inteligência artificial pode ser um definidor de empregos para o futuro, né? Agora que a inteligência artificial simplesmente substituirá, eu acho que essa conversa é muito como é que eu posso dizer? É muito futura para agora. A gente não consegue a gente não consegue de fato colocar a IA ali para processos muito elaborados sem uma supervisão, tá? E no meu contexto, como Mandrill ali, na frente da Mandrill, uma coisa que eu já deixo claro desde já é que todo processo criativo só tem inclusão de IA sob supervisão de um artista, mas a gente prefere ainda não. Então, o meu processo de automação e aceleração a partir da IA, ela se dá mais em processos burocráticos, aqueles que é exato, sabe? 2 mais 2, peraí, deixa eu fazer a conta, quanto é que dá? 4? Não, é a IA que vai executar. Claro que a conta é muito mais complexa que 2 mais 2, né? Eu estou falando assim de processos financeiros. Vou trazer um exemplo. Na Mandrill, o nosso pagamento todo é automatizado, né? E muitas coisas assim, a solicitação, a data prevista para o pagamento é registrada via sistema. O meu robô, os meus processos automatizados aguardam o dia do pagamento específico, vê todas as folhas, todo mundo que precisa ser pago naquele dia e solicita a nota fiscal para cada um. Uma vez que o pessoal recebe lá no e-mail deles e recebe meia-noite do dia que foi indicado para o pagamento, o pessoal envia a nota, a IA faz a revisão da nota e já lança para o pagamento. Aí o pessoal pode receber 2 horas da manhã via Pix, pode receber assim 5 minutos após o envio da nota fiscal. Então esse é um processo prático que eu faço uso da inteligência artificial. Essa já, no caso, não é aquela tão elaborada como o ChatGPT, é uma mais de revisão de dados exatos. Então eu consigo usar essa sem revisão. Só que isso acelera meu negócio demais. Otimiza processos, Com né? certeza. E aí eu imagino, abre espaço para você pensar mais em estratégias ao mesmo tempo, que você não está na linha de produção de execução exatamente, não é? A máquina faz para você. Exatamente. Eu reduzo muito o meu time de comércio financeiro, na verdade, né? O meu departamento financeiro, ele enxuga bastante e eu coloco um revisor para analisar a operação de uma forma geral. E isso, sim, como eu penso muito em escala, e eu falei isso com você, que eu sou um aficionado por eficiência, no início, eficiência, se eu acerto todas as pontas, a linha de crescimento da minha empresa tende a ser um pico, né? E para adaptar esse pico sem perder valor da marca, eu preciso manter minha qualidade. E aí, quando eu tenho um processo muito amarrado dessa forma, eu posso fazer 10 pagamentos ou 10 mil pagamentos que ele vai funcionar muito bem. Então, é isso, assim, eu preparo a minha empresa para ela decolar. Então, essa que tem sido ali a minha filosofia e o que a gente tem montado da Mandrill da pandemia para cá. É interessante. Aí pode ser adaptado para todas as outras empresas, outros processos, né? Porque além da otimização, a garantia
da qualidade, só a tecnologia, né? Mas é claro, sempre pensando, como você também fez a defesa, de que a criação precisa do artista sempre, né? A inteligência está disponível, mas ela nunca vai substituir ao mesmo tempo. Agora, Breno, nessa história toda, a gente começou lá o programa, lá no início, trazendo exemplos de grandes nomes da história que participaram da Revolução Industrial, né? E que dentro de tudo isso tinha uma máxima por todas as ferramentas, talvez, que tenham usado naquela época na Revolução Industrial, que é o foco, né? Que é a determinação, a capacidade de adaptação daqueles grandes nomes lá na época da Revolução e outras tantas revoluções. Isso é tão presente hoje, né, Breno? Quando a gente fala dessa revolução que a gente está vivendo, se não tiver também esses elementos e muitos outros, que são muito, eu diria, quase que humanos, nada acontece, né? Eu acho que essa parte é uma das que eu mais gosto no empreendedorismo, Sebastião, porque o empreendedor precisa ser muito criativo. E se você vê ao longo da história, todos os grandes que se destacaram, eles foram muito criativos. E assim, a tecnologia, ela acontece desde aquele período. Tá certo que a tecnologia, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui mais claro, né? Uma tecnologia que aconteceu antes e os empreendedores inteligentes foram rápidos para pegar. JP Morgan mais Thomas Edison, eles fizeram a eletricidade e eletrificaram os Estados Unidos. Mas antes de ser eletrificado, já existiam fábricas. E uma fábrica dessa, a da Heinz, ele já tinha as linhas de produção dele lá. Mas as máquinas deles não eram eletrificadas. Mas quando ele entendeu a eletrificação, ele foi um dos primeiros industriais a eletrificar a sua indústria, a sua fábrica. E nisso, assim, um operário que deveria rodar uma manivela para, por exemplo, espremer o tomate que ia lançar lá na frente o ketchup, ele simplesmente atualizou isso, eletrificou primeiro a fábrica dele, levou um processo de 2 anos para eletrificar, e então ele poderia inserir uma máquina eletrificada para tirar um operário. E é nisso que eu falo que a tecnologia é bom. Sempre quando chega coisas novas é bom, porque um operário ali manuseando uma máquina de espremer insumo pode, por exemplo, se machucar, né? E aí a gente tira esse profissional dessa área e se torna um eletricista para fazer manutenção da máquina. Então é o supervisor na ferramenta, você tá entendendo? Então assim, o Heinz foi rápido para fazer isso e ele, enfim, conseguiu acelerar o processo dele. Isso a gente está falando lá atrás. Pois é, o grande aprendizado está na história, na verdade, né, Breno? A ferramenta vai mudando e ela precisa da adaptação e aí conhecimento a cada momento, mas é na história, no que a gente já viveu, no que a gente já aprendeu e que deu certo e também teve erros. É aí que está o grande aprendizado, é a abertura para isso, talvez, quando a gente traz para o empreendedorismo, né? E aí para a indústria, é claro, mas mesmo para pequenos negócios, né? Pelo menos que é o foco nosso aqui. É a partir dessa abertura, essa capacidade, por mais do que a intenção de abrir e ter um negócio, e ter uma empresa, e fazer parte dessa economia, mas é estar aberto para todos os desafios e oportunidades que ela apresenta, né? Com certeza, mas um ponto que eu queria ressaltar aqui, Sebastião, eu acho que vale para o meu colega empreendedor que deve estar começando um negócio ou está na fase inicial. Eu penso que a fábrica ou a indústria que a gente via anteriormente, a gente precisa entender que quase todo negócio caminha para essa escala. Sempre quando eu penso em negócio, eu penso como é que eu faço para fazer esse serviço melhor, mais vezes e mais rápido. Então, eu acho que o futuro de uma empresa precisa sempre visualizar esse caminho. E nesse sentido, a gente pensa que a fábrica antiga, né, ela é o norte que os negócios precisam pensar. Hoje a gente não falar de negócio, a gente tem vários outros negócios escalados que não necessariamente tem fábrica. A gente tem alguns exemplos como o Uber, que é uma empresa de transporte que não tem nenhum veículo, né? Assim, veículo em operação para transporte. E se você for pensar, cara, mas é um negócio escalado? Pá, caramba, ele está no mundo inteiro, quase todo mundo sabe que é o Uber e pede e chega na hora, né? Mas o processo dele é esse, é visualizar como a gente faz isso em alta capacidade. Então agora, nesse momento que eu comecei a falar até agora, quantos já solicitaram Uber, quanto de dinheiro já rodou e quantas pessoas já receberam um profissional, né, um motorista já ganhou numa corrida agora e a empresa também rotacionou e como movimentou a economia.
pandemia. Então, eu acho que o pequeno empreendedor precisa entender que ele tem essa capacidade de transformação em uma forma macro, e é esse caminho que ele deve seguir. E a partir do momento que a empresa é pequena e você segue esse caminho, você consegue se organizar desde o início. E aí fica muito mais fácil, porque a gente foge daquilo que a gente estava conversando antes, no primeiro bloco, sobre como fazer uma empresa grande agora se automatizar, porque o processo é mais complexo. Agora, uma empresa desde já pequena, estruturada, aí, cara, ela tem uma facilidade muito grande para isso. Não, e essa é outra questão aí, né? Você trouxe como exemplo aqui o Uber. Quantos novos e diferentes negócios surgirão também e dependerão da automação e da inteligência artificial, né? Para além dos que a gente já tem e que precisam adotar as tecnologias, mas muitas outras oportunidades. A gente está vivendo com essa revolução, é mais momento de oportunidade do que desafio ao mesmo tempo, né, Breno? Eu acho que a oportunidade e o desafio, elas seguem um pouco juntos, sabe? Porque, assim, as grandes oportunidades chegam nos momentos de grande crise, né? Porque o jogo vira, você tem um outro campo para explorar, né? Então, eu penso dessa forma. E o Uber, o iFood, por exemplo, que são serviços assim que a gente está vendo, agora com a chegada da IA, o que a gente vai ter é serviços como Uber e iFood, só que mais complexos, porque a IA agora consegue realizar tarefas mais complexas que a simples automação não realizava. Então, se você pensar na prática, o serviço do iFood e Uber, de uma forma bem rasa, é uma tarefa simples. Basicamente um serviço de chamar um motorista, pegar, entregar e receber o pagamento. É um serviço prático. É claro que tem toda uma estrutura ali por trás que não sou eu que vou subestimar, né? Sim. Mas agora, com o uso da IA, imagine quantos serviços a gente consegue automatizar e serviços mais complexos integrar. Entregar para o povo. Então, assim, a Mandrio segue desse princípio. O processo de produção de vídeo, ele não é um processo simples, mas eu tenho certeza que agora com a IA e processos de automação, debaixo de uma metodologia bem estruturada, eu vou conseguir fazer entregas de vídeo mais ou menos como o Uber faz uma entrega de passageiro. Essa é a expectativa. Mantendo a qualidade e o seu DNA lá. Aliás, para a gente concluir, tem mais 2 minutinhos, eu acho, para a nossa conversa aqui. Eu queria que você traçasse para mim o que você considera, incluindo, é claro, aí, o método que você criou, mas o que você considera nessa sua trajetória aí, à frente da Mandrio também, e até antes, de mais certo que você fez nessa trajetória para ter dado certo nesse processo todo, olhando para trás, lá no primeiro dia, você, enquanto empreendedor, para além do conhecimento todo que você trouxe aqui para outros empreendedores, a sua experiência é muito instigante e é um conhecimento que a gente está compartilhando. Mas olhando para trás, o que te orgulha tanto de mais certo que você fez para ter dado certo? Eu acho que eu não conhecia, mas está dentro da fala de Jobs, né? O Steve Jobs, onde ele fala, você precisa ser apaixonado pelo que faz. E agora com Elon Musk, que fala sobre é muito difícil empreender. E juntando um ao outro cara, apaixonado no negócio para você sobreviver às dificuldades que o empreendedorismo traz. Então, eu acho que o que eu tive nessa jornada toda foi resiliência e paixão. Eu fui sempre um apaixonado por vídeo, eu sou uma pessoa que gosto de ver as pessoas bem. Então a Mandrio foi construída também para facilitar os meus colegas profissionais, que antes de produtor, eu era um freelancer que executava vídeo, um profissional de vídeo. E eu sei a aflição, um filmmaker. Mas eu não fazia só vídeo, eu fazia computação, eu fazia meio que de tudo, né? O que me deu expertise para abrir a Mandrio. Mas pensando nesse aspecto, eu falo, cara, precisa de paixão, encontra aquilo que você é apaixonado e no dia difícil entenda que todo grande empreendedor também já passou. Então, cara, sacudir a poeira e seguir. Eu quebrei 3 vezes, Sebastião, e foi difícil, de ter que mandar embora o pessoal, sabe? Eu tive que negociar cadeira na assistência técnica para conseguir arrumar meu último computadorzinho, sabe? E, cara, é o tempo ali de sentar em casa mesmo e voltar a trabalhar para reconstruir tudo. Ótimo. Meu jovem, uma bela experiência, um belo exemplo, uma bela referência, na verdade, quis dizer. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, sucesso cada vez mais nos seus negócios e parabéns pelos seus negócios. Muito obrigado, Sebastião. Aqui, para mim, esse bate-papo foi incrível e eu espero voltar e contribuir cada vez mais. Volte sempre, casa aberta sempre. Feito. Muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa que esteve com a gente aqui no Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.